Meu povo, bom sábado para vocês, hein? Vou responder aqui as perguntas que vocês deixaram. Esse vídeo era para ter saído ontem, não saiu, porque uma prévia de final de Liga dos Campeões, tô aqui em Lisboa para fazer a final da Champions Feminina, demanda demais de um repórter só. Então não consegui ter tempo e energia para fazer isso para vocês, então tá saindo hoje. É possível que de vez em quando vocês vejam o meu joelho, eu tô apoiado aqui, e eu vou mexer bastante as pernas nesse quarto de hotel, com uma cortina bem pesada, bem gostosinho, cheio de ácaro, para não deixar a gente respirar direito. Pergunta do André XS17 underline. Como melhorar a questão cultural de cera, pressão no árbitro e etc. no futebol brasileiro? Melhorar a cultura. A resposta está na sua pergunta. Tem que melhorar a cultura. Acho que a gente tem que cobrar mais. Isso tem que ser mais falado nos programas de televisão, rádio, nos canais de internet. Tem que ser mais perguntado aos jogadores. Eles têm que ser mais cobrados nas entrevistas depois. Os técnicos têm que falar mais sobre isso. Especialmente tem que deixar de fazer, né? É muito ruim para o espetáculo. É muito pouco fair play. Tanta reclamação, tanta cera. Eu sei que se a gente for pegar em momentos pontuais, em todo lugar tem. Numa final de campeonato, num jogo muito importante, em algum momento se vai fazer. Numa sétima rodada de campeonato brasileiro e tal, eu acho que é demais. É sujar, é enfeiar o jogo. Né? Assim, as reclamações que tem dos jogadores com a arbitragem que está indo ver no VAR, no monitor, às vezes, a imagem que o VAR está mostrando para ele, a saúde muito frágil dos goleiros quando o time está vencendo, né? Eles realmente têm uma propensão à perda de potássio e tem muita cãibra que chama muito a atenção. Então, essas pequenas artimanhas me incomodam. Eu sei que elas existem, que elas fazem parte do jogo. Me incomoda quando é toda hora, em cenários não tão relevantes, em jogos não tão relevantes, em momentos não tão relevantes. Então, tem que se falar mais sobre. Eu acho que todo mundo tem que falar mais sobre isso para ver se para. Pedro Thiago, você já tinha acompanhado esse desfile do Barça campeão igual foi dessa vez? Na semana passada, né, eu acompanhei o desfile, a parade do Barcelona, como se diz em inglês. Em catalão se fala rua. Não sei se em catalão ou se em castelhano. Mas esse desfile em carro aberto que se faz, se diz rua em Barcelona. Eu não tinha acompanhado igual foi dessa vez, que dessa vez eu fiz todo o trajeto atrás do ônibus. Foram 670 mil pessoas nas ruas. A cidade tem 1.600.000 habitantes. Se 40% da cidade fossem as ruas, a cidade colapsou, parou realmente a cidade, porque atravessou boa parte das principais vias, então numa sexta-feira à tarde não dava para cruzar Barcelona. Quem estava de carro se ferrou. Bicicleta, transporte público, se for subterrâneo, não metrô, ainda dava. Mas algumas coisas foram interessantes. Por exemplo, muitos jogadores tomaram muitas Coca-Colas. A garrafinha era de Coca-Cola. O que estava ali dentro vai saber se era ou se não era. O Rafinha acho que era o mais animado. Começou ali atrás no ônibus, como boa galera do fundão, né? Com Lamine Yamal, Firmino, Ronald Araújo. Depois ele foi lá pra frente no final com o Condé. O final é apoteótico no Arco do Triunfo de Barcelona, com fogos de artifício, final de dia, assim, já estava escurecendo e tal, foi muito bonito. Uma coisa que me chamou a atenção é que não teve muito cântico de torcida, porque quando a galera viu os jogadores, eles queriam gritar para os jogadores e não cantar as músicas de dia de jogo, né? Então, quando os jogadores estavam longe, quando o carro ainda não tinha chegado, a gente escutava as músicas que se escuta no estádio. Quando o carro estava chegando, era só grito para chamar a atenção dos jogadores. E uma coisa que me chama a atenção e que eu achava que ali alguma manifestação teria e não teve. Não, nem a torcida, nem os jogadores se decantaram em publicamente escolher alguém para apoiar para ganhar prêmios individuais. Eu imaginava que nesse momento da temporada, nessa comemoração, teria algum cântico de Rafinha Balão de Ouro, de Lamine Balão de Ouro, não teve nada. Nem puxado pela torcida, pelo menos eu não vi. E eu acompanhei o ônibus, né? Talvez tenha tido um momento que o ônibus não estava. E nem dos próprios jogadores puxando a torcida para puxar votos, talvez para um ou outro jogador, ou para o Pedro, ou para o Lewandowski, para quem quer que fosse. Então, me chamou a atenção esse tipo de abstenção da torcida e dos próprios jogadores do Barcelona para escolher os favoritos. E também me chamou a atenção que eles aceitaram comida de estranho, né? A minha avó ficaria preocupadíssima com essa atitude dos jogadores. É perigoso mesmo, né? Tem alguma coisa ali numa comida que vem na rua, uma pizza, um hambúrguer. Pergunto para vocês já tomaram uma comida na rua?
perigoso ter alguma coisa ali que ou pudesse fazer os caras passar mal ou ter alguma substância proibida no antidoping. Então, enfim, foi de bom grado que ofereceram para eles, os caras aceitaram também a melhor das intenções de quem ofereceu e todo mundo terminou alimentado. Diego Rocha, 1910. O Barça pode se dar bem em não jogar o Mundial pensando na próxima temporada no aspecto físico, só nesse aspecto. Só pensando que os jogadores, depois dessa data FIFA que a gente tem no início de junho, vão ter mais férias do que boa parte dos seus concorrentes. Mais férias que os jogadores do Real Madrid, que os jogadores da Inter de Milão, do Paris Saint-Germain, do Manchester City, por aí vai. Economicamente, o clube perde mais de 50 milhões de euros de largada. Se chegar até a final for campeão, dá mais de 100 milhões de euros. Então, perde muita grana, deixa de ganhar, né, muita grana. E ainda pode ser que esse torneio vire algo relevante. A gente ainda não sabe. Ele vai se tornar relevante dependendo da importância que os europeus derem. Ah, mas isso é eurocentrismo. Eu queria que fosse assim? Não, mas é o que é. Então, estou simplesmente relatando que quando os europeus dão mais importância para alguma coisa, quando eles fazem mais barulho e a torcida global desses clubes europeus compra, aquilo ali tende a ficar relevante. Então, se os clubes europeus comprarem, vai ser um grande torneio que o Barcelona, quem sabe, daqui a 4 anos vai poder disputar. Ele ficou, se eu não me engano, uma vitória atrás do Atlético de Madrid. Podem ser no máximo 2 times por país da Europa, e o Barcelona teve um coeficiente pior que o do Atlético de Madrid por uma vitória, ou por uma derrota, né? Se o Atlético tivesse perdido um jogo a mais. Então, se tivesse passado do PSG na temporada passada, porque o coeficiente dessa temporada já não contou, se tivesse na temporada passada eliminado o Paris Saint-Germain, chegado à semifinal, teria dado para o Barça. Eu acho que a conta era essa. Tem uma aqui do Neto, que eu imagino que seja Menezes, mas ele não colocou nenhuma vogal. Neto MNZS. Marcelo, o fair play de La Liga seria bom no Brasil? Seria. Eu não sei se é exatamente o de La Liga, porque ele é muito restritivo, né? Da regra do 1 por 1, do 1 por 3, 1 por 4. Essa regra é 1 por 1, é quando você está dentro do fair play. Todo R$1 que você ganha, você pode gastar em contratações. Quando você está na regra de 1 por 4, a cada R$4 que você ganha, você pode gastar R$1. A cada R$1 que você ganha, você pode gastar 25 centavos. E aqueles outros 75 centavos, ou se é 1 milhão, aqueles outros 750 mil, você precisa sanear as dívidas que você tem, os problemas econômicos, difícil palavra, que você tem, até você estar saneado e La Liga aprovar suas contas e você poder voltar a gastar normalmente em relação ao que você ganha. É mais restritivo do que em outros países. Alguma ferramenta de fair play deve existir no Brasil. Não sei se o de La Liga, se é um modelo a ser adotado, porque os clubes de La Liga sofrem muito. Tem muita gente que me pergunta, por que o Barcelona sofre e o Real Madrid não? Porque o Real Madrid teve uma gestão do seu dinheiro muito melhor que a do Barcelona. Tinham receitas parecidas, as despesas do Real Madrid eram mais baixas. Quando veio a pandemia, isso se acentuou muito no Barça. Mas se a gente pega o Sevilha, tá ferrado com fair play há muito tempo, e vários outros clubes do futebol espanhol praticamente não podem contratar nos últimos anos. Isso faz com que eles competitivamente fiquem muito atrás de outros clubes europeus em competições internacionais. Então não sei se o modelo de La Liga é o melhor. Que algum modelo de fair play deve existir, eu acho que deve. Porque tanto para saber se os patrocínios são corretos ou não, como as SAFs, se elas estão sendo sustentáveis ou não, e para que seja um jogo justo, né? Para que os clubes que ganham exatamente, que eles gastam exatamente o que eles ganham, os clubes que não têm dono e tal, que esses clubes possam disputar o campeonato igual os outros, que estão gastando muito mais do que eles produzem de dinheiro. Eu acho um absurdo. Sei lá, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, que esses clubes produzam 300 milhões de reais e que eles gastem entre salários e contratações 1 bilhão de reais. Não sei nem se os números são esses, só dou um exemplo. É um absurdo. Se você ganha 300, você deve poder gastar 300 ou menos, né? Tem que ser sustentável. E aí os clubes que não têm esse aporte financeiro normalmente de donos muito ricos, eles têm que jogar só com as armas que eles têm. E acho que deveria ser assim para todo mundo. Mestre Stifler. O que aconteceu com o Atlético de Madrid que não vence um título desde 2021? Aconteceu que ele tem Barcelona e Real Madrid, né? A concorrência do Atlético de Madrid é muito feroz. São 2 dos maiores clubes do futebol mundial que disputam a mesma liga e as mesmas competições de mata-mata do que ele. Outra coisa é que não se cobra nem se espere do Atlético de Madrid a mesma coisa que dos outros, historicamente. Se você pega a história do Atlético de Madrid, ela é feita de longuíssimos jejuns sem ganhar títulos.
Desde a chegada do Simeone em 2011, há 15 temporadas, ele mudou completamente o patamar e as expectativas sobre o Atlético de Madrid. O que não vai garantir que ele vai ganhar títulos todos os anos, nem que ele vai conseguir brigar pelos títulos. Que poderia brigar um pouco melhor essa temporada, pelo elenco que tinha, que poderia chegar fisicamente bem no final de temporada, sim. Às vezes a forma com que o time joga, a forma com que o time enxerga futebol, eu acho que limita muito o que o Atlético de Madrid pode fazer. O Atlético de Madrid eu acho que pode dar passos à frente, ser um time que ataca mais, que é menos reativo e mais ativo durante as partidas. Agora, com a concorrência de Barcelona e Real Madrid, não só concorrência econômica, mas assim, o poder que esses times têm de montar bons times de futebol, a vida do Atlético de Madrid é claro que é muito prejudicada. Se ele não ganha um título desde 2021, ele tem mérito em 2021. Não que ele tenha problemas em 2022, 3, 24 e que tenha que mudar tudo porque não ganhou título há 3 temporadas. O Atlético de Madrid nunca ganhou tanto como nos últimos 15 anos ele ganhou. Então ele está no caminho para continuar indo bem, na minha opinião. Eu acho que é Gabriel, GBRL, não tem também nenhuma vogal. Será que é a geração nova que não usa vogal? Ponto Lima. Ele respeitou o nome da família. MB, conta alguma história engraçada que tu viveu aí em Barcelona sem envolver futebol. Eu selecionei essas perguntas da semana passada, né? Eu não fiz vídeo. E eu tinha lembrado alguma que eu não lembro mais. Bom, tem a história de quando eu fui roubado, que eu não sei se eu já contei essa história aqui pra vocês. Eu fui num... Bom, envolve um pouquinho de futebol, mas não é o centro da história. Eu fui ver um jogo num bar. Era a temporada, acho que 16, 17. Eu fui ver um Barcelona Atlético de Madrid no bar. O Barça ganhou no Vicente Calderón, um jogo de La Liga. Acho que ganhou de 1-0 ou 2-1, alguma coisa assim. No primeiro tempo, teve um gol do Barça e ele foi anulado por impedimento. Não tinha VAR nem nada. Eu fui olhar se estava impedido ou não, aqui na tela da televisão dentro de um bar. No que eu voltei aqui, meu celular já não estava mais. Foi muito rápido, foi assim, 15 segundos, 20 segundos. Eu só saí correndo para a porta do bar, falei com a mulher, não deixa ninguém sair, acabaram de roubar meu celular. Ela falou, pô, acabou de sair aqui um cara, uma jaqueta azul, uma garrafa d'água na mão, ele foi quem acabou de sair, era um cara estranho. Que eu saí, era um domingo à tarde em Barcelona, olho para um lado nada, olho para o outro lado nada, corro para uma esquina, tinha que escolher algum lado para correr, corro para uma esquina, e vem vindo um japonesinho, seus 90 anos, curvadinho assim, e aí ele deu muito azar de estar com uma jaqueta azul e uma garrafa d'água na mão. Estava completamente alucinado por causa do furto que eu tinha sido vítima. Peguei o japonês pelo colarinho, pela gola da jaqueta, chacoalhei ele inteiro. É possível que tenha deferido algum tapa na cara dele. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Devolve meu celular. Sai a mulher do bar girando um pano de prato, assim, não é ele, não é ele, esse é o Mr. Miyagi, ele treina o Daniel San contra os seus inimigos, era um cara imenso, era um cara... Enfim, eu imagino como é que essa história é contada no Japão. Não sei se era japonês, tinha uma carinha oriental, né? Imagino como é que ele contou quando ele voltou, que no domingo à tarde ele estava passeando por Barcelona, sentiu sede, comprou uma água e tomou um chacoalhão de um estranho. Foi salvo por uma mulher que também saiu gritando de um bar. Não recuperei o telefone. Perdi. Nunca fui assaltado no Brasil. Foi a única vez que eu fui furtado, foi essa. Em Barcelona. E ainda bati na pessoa errada. Alex_Zac2. MB, sei que é um tema polêmico, mas acho importante você se posicionar. 100 humanos contra um gorila. Quem vence? Eu vi um outro dia na internet que era uma discussão na internet. Quem ganha, 100 humanos ou um gorila? Eu acho que o gorila tem chance contra 100 humanos numa discussão na internet. Aqui 100 humanos, né? 100 humanos. Eu sei que muita gente vai morrer. Muita gente vai precisar se sacrificar pelos outros. Mas você imagina que 10 caras agarrem um braço do gorila, outros 10 agarrem outro braço, e mais 10 cada um em cada perna. E aqui, gente, não vamos ser hipócrita não, né? Não é soco no abdômen do gorila. Não é gancho no maxilar do gorila, até porque ele vai arrancar a sua mão. É colocar e golpear com muita força lugares muito sensíveis. Muito sensíveis. Que até um gorila sentiria muito e se encolheria igual uma criança. É o que tem que fazer. Enquanto ele tá matando a galera que tá tentando segurar ele, esmagando o crânio de pessoas e mordendo
membros de outros, é chutar com o máximo de força quem sobrar o saco do gorila. Ele também vai morrer de cansaço, porque ele tem muita força muscular, mas ele não tem muita resistência, então o gorila vai cansar. Então, depois que ele cansar, é só espancar ele, os últimos 30 homens que talvez tenham sobrado. Mas é uma luta sem regras, né? Uma luta completamente aberta, pode fazer qualquer coisa. Então a minha dica seria essa. Eu provavelmente não seria um dos que iria no braço ou na perna dele, porque eu não gostaria de ser sacrificado. Mas eu seria um dos que chutaria as partes íntimas de um gorila para vencer essa batalha tão importante para a humanidade. O que vocês acham? Narrador Gabriel Henrique Underline. MB fala sobre o mascote do Barça. O Cat é muito importante para o Barcelona. Primeiro porque ele faz o papel social que o mascote tem que fazer. Agradar a criançada, gerar identificação, animar o estádio. Então tem aquilo ali. Por que chama Cat e é um gato daquele jeito? Eu não sei se tem a ver com... No Camp Nou tinha muitos gatos. Então não sei se é uma referência. Mas simplesmente de ser um mascote, isso se chama Cat, pega o nome de gato e também pega Cat, que é Cat de Catalunha. Né? Ele é amarelinho e vermelho também pelas cores da Catalunha. Só uma pessoa até hoje foi o Cat, né, que são várias pessoas que se revezam ali. Então ele tem uma forma de dançar, de interagir que é muito própria, porque é só uma pessoa. Quando tem jogo do basquete e do futebol, o Cat só vai a um evento. Quando tem jogo do feminino e do masculino, ele só vai a um evento. Então não é que tem várias fantasias de Cat por aí. E o Barcelona, além de tudo, está comercializando o Cat. Está vendendo linha de roupa para criança, vai começar a vender o bonequinho de pelúcia também. E como isso tudo é marca própria do Barça, o Barça tem 100% de lucro sobre ela. E ele é um fenômeno de redes sociais, já tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, então o Barça vai fazer uma grana ainda com esse mascote. Eu fico me perguntando por que demorou tanto para ter, né? Alguns clubes na Espanha têm os seus mascotes lá, o Leganés tem o Pepinaço, por exemplo, um super pepino, alguma coisa realmente perturbadora, em muitos sentidos, que é o mascote do Leganés. O Barcelona até então não tinha, e agora tem o Cat, que é um bom case de marketing aí, para gerar identificação com o público jovem, para gerar dinheiro, e tem essas particularidades também dele ainda representar as cores da Catalunha, a sigla da Catalunha e tal. Então, é uma muito boa bola dentro do Barcelona. Luiz Castelã. O Flick parece ser muito gente boa pelas coletivas. Você também tem essa impressão? Tenho. Ele nem sempre é um gente boa, engraçado, que vai conversar. Muito pelo contrário, ele é bem reservado, só que ele é muito humano. O Klopp, por exemplo, era mais divertido do que o Flick é, né? Assim, não é que ele era. O Klopp era mais divertido do que o Flick, simplesmente quando ele estava no Liverpool, as coletivas eram mais divertidas. O Flick não dá más respostas, de vez em quando ele é curto, mas não grosso. Ele é simplesmente curto numa resposta que ele talvez não queira se aprofundar muito. De vez em quando acaba a entrevista, ele fica ali conversando com os jornalistas, falando algumas coisas, escutando outras coisas. Ele para conversar com torcedores também na saída do centro de treinamentos. Todas as vezes que eu fui entrevistá-lo de one-to-one, né, aquelas entrevistas que a gente faz ali de 2, 3 minutinhos, me tratou muito bem. Tem várias vezes que eu estou na mesma sala, quando é um pré-jogo, por exemplo, tem uma sala de entrevista e às vezes eu vou entrevistar o Lamine Yamal, vou entrevistar o Pedri, e o Flick vai dar entrevista para outra televisão na mesma sala. Ele vem, cumprimenta, lembra, assim, é muito educado mesmo no trato, o que é basicamente a obrigação. Mas hoje em dia, os jogadores de futebol tendem a ser tão distantes das outras pessoas, no geral, né? Claro que tem gente que trata muito bem sempre e tal, mas no geral a gente vê muitas vezes que às vezes passa por um profissional que está ali trabalhando, nem olha, nem dá bom dia, que quando a gente vê um cara educado, a gente acha que ele é mais legal do que os outros, simplesmente porque ele é educado com pessoas que ele não conhece, que não, enfim, não fazem parte do ciclo social dele. Mas sim, é uma pessoa muito agradável. Os alemães, no geral, são assim. Os alemães são muito humanizados. Eu acho que, às vezes, pessoas de outros lugares tendem a ser mais fechadas. Engraçado que se tenha a sensação contrária sobre os alemães, né? Mas a gente vê, quando eu vou fazer jogos na Alemanha, para entrevistar jogadores que jogam lá e tal, eles tendem a ser mais abertos do que profissionais, por exemplo, do Barcelona, que eu convivi nesses 10 anos. G. Gonçalves. Foi a temporada em que o torcedor se sente
Foi a temporada em que você sente o torcedor mais feliz de acompanhar o Barcelona desde 2015? Sim. Na temporada 2014-2015 teve uma virada de chave e o time terminou bem a temporada com os 3 títulos, mas não tinha ido bem durante a primeira metade da temporada, né? Eu acho que nessa temporada, inclusive, existe mais euforia do que na de 14 e 15. Porque a 14 e 15 o Barça tinha ganhado o Champions e um doblete em 2011, o Barça tinha ganhado um triplete em 2009. Em 6 anos foram 3 títulos de Champions, muitas La Ligas. O Barcelona chegou até 2019 a ganhar 8 de 11 La Ligas, né? Dominou completamente por uma década o futebol espanhol. Então era um torcedor mais acostumado a essas grandes conquistas. O que a gente está vivendo agora é um Barça que foi para o inferno e que se recuperou. Que ainda não ganhou a Liga dos Campeões, talvez ganhe, mas que voltou a ganhar títulos, jogar muito bem, divertir muito seu torcedor. Então dessa vez, por conta da abstinência que não existia em 2015, eu vejo o torcedor até mais feliz de acompanhar. O time de 2015 tinha uma média de gols maior do que esse teve, uma média de gols sofridos que era praticamente a metade. O time de 2015 se defendia bem, tomava poucos gols, esse não. Então, assim, de resultados, aquele era mais normal a gente ir para o estádio só para ver uma goleada, porque sabia que ia golear. Esse, a gente tem que ver as goleadas sendo construídas com menos naturalidade, facilidade que aquele time fazia. Mas eu vejo o torcedor até mais empolgado. Talvez por conta desse distanciamento de grandes conquistas, faz com que o torcedor se sinta muito feliz da reconstrução do clube, que foi pro inferno cá entre nós no início dos anos 2020 e que agora está saindo desse purgatório. Joab Souza dos Santos. Você come com culpa, lembrando o trabalho que deu para perder calorias, ou não tem essa psicose? Não tenho, sugiro que ninguém nunca tenha, tá? Se você quer ser uma pessoa fit, né? Pessoa fit, né? Estilo de vida fitness. Se você quer ter, não sei, uma aparência boa, uma saúde boa, passa pela saúde também, você comer e sentir prazer na comida. Tudo com equilíbrio. Né? Tem que... tem muita gente que fala, eu malho para comer. Eu acho que é uma visão corretíssima. Malhar para ter saúde em primeiro lugar, né? Assim, não por fora, mas por dentro. E para poder comer as coisas que gosta. É uma parte muito importante da vida comer bem, sentir prazer nas coisas. Assim, a vida a gente tem que viver tudo que ela tem para oferecer. E comer bem é uma dessas coisas. Então, sem nenhuma culpa. Porque não quer dizer que, pô, eu gosto de pizza. Não vou comer pizza todos os dias da minha vida? Pô, aí também não. Mas o dia que eu vou comer pizza, eu como pizza felizão. Sem pensar que, pô, amanhã então eu preciso fazer mais cardio, porque dessa vez eu comi pizza numa quarta-feira. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A vida é pra viver. Ganhar ou perder faz parte. E quando apanhar, não se abater. Então, sem psicose, gente, pelo amor de Deus. Vai viver a vida de vocês, vai comer, vai beber se vocês gostam de beber, vai fazer esporte depois, vai fazer tudo com equilíbrio, mas vai ser feliz. Sem psicose nenhuma. Acho que é Pedrilson oficial. Aqui no Brasil, há a impressão que somente a Champions importa. Pelos seus stories da festa, não. Não é só a Champions que importa, não. A Champions importa muito, mas não é só a Champions que importa. Se o Bayern de Munique, nem o Bayern de Munique, hein? O Bayern de Munique perdeu o título alemão no ano passado, ele vinha de 11 conquistas seguidas. Olha a festa que a torcida do Bayern faz nessas conquistas e os jogadores também. E que fez esse ano, depois de voltar a ganhar, depois de um aninho só de jejum. Até na Alemanha, que tem um time que ganha 12 de 13 Bundesligas, eles comemoram pra caramba. Nem digo do Harry Kane, mas sempre os caras ali comemoram pra caramba. O Paris Saint-Germain um pouco menos na França, mas o Bayern comemora muito na Alemanha. E em outros lugares, a Juventus passou também 9 anos seguidos ganhando o campeonato italiano, comemorava pra caramba. A Champions importa muito. Mas, por exemplo, falando deste ano do Barcelona, o torcedor claro que queria, e eu diria que o torcedor trocaria os 3 títulos nacionais pela Champions. Mas a Champions não veio, mas o time disputou bem ela, e os 3 títulos nacionais foram vencendo 2 finais sobre o Real Madrid, ganhando um confronto direto faltando 3 rodadas. Então, além de tudo, teve um quê do time muito bem nos jogos grandes contra o maior rival, que faz diferença para o torcedor. E o torcedor se divertiu muito durante todo o ano. Na temporada 22-23, quando ganhou com Xavi, que era o famoso time do 1-0ismo, né? O Barcelona teve o cruifismo, o guardiolismo e depois o 1-0ismo, era o que se falava em Barcelona. O torcedor também ficou feliz, mas queria algo diferente. Dessa vez teve esse algo diferente. Então, não é só a Champions que importa. Não é só... E nem só o número. O como ganha as Champions também importa muito, pelo menos para o Barcelona.
Real Madrid tem 15 Champions, o Barcelona tem 5. Perguntar para o torcedor do Barcelona, é lógico que ele preferia ter 15 do que ter 5, né? É evidente. Mas o torcedor do Barcelona é muito feliz por essas Champions conquistadas e como elas foram conquistadas. A lembrança que deixa esses títulos do Barcelona, da forma do time jogar, da forma dele dominar os rivais, do bom jogo, aquela final de 2011, se a gente pega as declarações do lado do Manchester United, eu nem falo das declarações do lado do Barcelona, mas pega o que já falou Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Alex Ferguson, o Rafael, lateral direito, que jogou aquela partida, e vários outros personagens do Manchester United sobre aquela final de 2011, como eles foram dominados pelo Barça, isso deixa o torcedor muito feliz. Que o torcedor do Barcelona queria ter mais Champions? Sim. Que ele queria ter a qualquer custo e jogando de qualquer jeito? Não. Então a Champions importa, mas em clubes especiais, como o Barcelona é um clube especial, o como importa muito. E o DNA, a filosofia, a forma de viver futebol de um clube é formado mais pelo como do que pelos números, do que pela quantidade. Então, Champions é muito bom, importa muito, todo mundo quer, repito, acho que o torcedor trocaria os 3 títulos pela Champions, mas está longe de ser um prêmio de consolação ganhar os outros títulos e não ganhar a Liga dos Campeões. Está muito longe de ser. O Lassi Costa. O que te mais te surpreendeu na campanha do título 24-25? Me surpreendeu que com esse elenco o time tenha conseguido chegar, porque era um elenco muito curto, e se a gente for ver, os minutos do Rafinha, do Pedri, do Lamine, do próprio Lewandowski, dos zagueiros, assim, o time titular fez muitos minutos sem se lesionar. Muitos minutos. A gente praticamente só teve rotação em algum momento no centro da zaga, porque também Inigo Martínez e Pau Cubarsí, a primeira parte da temporada, jogaram quase tudo. O Ronald Araújo ainda estava lesionado, o Christensen ficou toda a temporada machucado, e o Eric Garcia era um zagueiro que se confiava mais ou menos e também se lesionou algumas vezes. Os laterais quase não trocaram, e os atacantes quase não trocaram até o Ferran começar a ir bem na segunda parte da temporada. O meio é onde teve mais rotações. Então, quando começou a temporada, eu achava que seria muito difícil, vindo de onde vinha, né? Não sabia se era o teto daqueles jogadores ou não. A gente não sabia que o Pedro podia voltar a jogar, nem voltar a jogar, porque acho que nesse nível ele nunca tinha jogado, que o Rafinha podia jogar nesse nível, que Baldé, Koundé podiam jogar nesse nível, que o Inigo Martínez ia se transformar como ele se transformou. Quem a gente sentia que tinha margem era Lamine, Al-Cubarsí, Firmino. Esses caras tinham margem de melhora, porque são muito novos e a gente ainda não sabe onde que eles vão chegar. Agora, dos outros, a gente achava que já tinha visto o que eles podiam oferecer. E o Hans Flick transformou esses caras. E conseguiu, com um elenco curto, levar a temporada inteira no ritmo que levou. Então me surpreendeu a evolução dos jogadores, a manutenção do ritmo, e mesmo com poucas rotações, que eles tenham conseguido desempenhar tão bem física e tecnicamente, porque eu acho que também depende da cabeça, e também tecnicamente para performar jogando tantas vezes seguidas, me chama muita atenção. Ainda não me parece sustentável, tá? Eu ainda acho que para a próxima temporada precisa de mais jogadores. Ou vai desenvolver o Hector Forte para ele revezar, ou vai desenvolver do outro lado o Gerard Martin ou trazer outro lateral esquerdo. E para o ataque, Ansu Fati e Paulo Victor mostraram que não dá. Então realmente tem que trazer atacantes, porque não dá para depender tanto de Rafinha e de Lamine. Esses caras podem machucar. Quando o Lamine machucou, o Barcelona teve problemas. O Rafinha foi o líder de minutos da temporada, mas pode ser que ele se lesione. Então tem que apostar no que apostou nessa temporada, mas melhorar o que não dava para melhorar, porque não tinha nem margem para contratar. Sanderson A. Silva. Acha que existe futuro para os técnicos brasileiros? Eu acho que existe, eu acho que está acontecendo alguma coisa talvez para mudar, coisa que eu critico muito. Eu critico muito a formação dos técnicos brasileiros pela cultura que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem uma cultura de que a partir da terceira derrota de um técnico ele já começa a balançar, seja de qualquer prateleira. Seja um técnico que tem que brigar lá em cima pelo elenco que tem exigência do clube, ou de um técnico que pode estar num clube grande, mas que naquele momento da sua história tem que ter uma exigência menor. Você tem que saber, como clube, qual local que você ocupa naquele momento da sua história. Você está saindo lá de baixo, uma transição, você tem que se estabilizar, um meio de tabela não é ruim. Só que não, você tem sempre
a expectativa de que o Internacional, que o Grêmio, que o Cruzeiro, que o Fluminense tem que estar sempre lá em cima. E nem sempre isso vai ser possível. Primeiro porque outros estão, e segundo porque talvez você tenha feito coisas tão ruins no passado que não te permite. Esse contexto todo só para dizer, os técnicos brasileiros estão sempre pressionados. Então o que eles fazem? Ganhar de qualquer jeito. O como não importa, tem que ganhar. Não tem tempo para um como ganhar. Então o que você faz? Chutão para cima, atacante ganhando a vida, bola parada, lateral na área, goleiro depois que tá ganhando começa a rolar. Essa cultura que eu já falei que é muito ruim. Quando começam a chegar os técnicos estrangeiros e eles não estão nem aí para nada disso, porque se eles trabalharem e não forem bem, forem mandados embora, eles voltam para o país deles e vão viver a vida. O técnico brasileiro ele precisa se manter ali com os resultados para ele continuar girando dentro daquela ciranda que é a troca de técnicos do futebol brasileiro. Então a chegada do técnico estrangeiro mostra um caminho para os técnicos brasileiros seguirem, que talvez a paciência que você tem com o técnico estrangeiro, que a forma do técnico estrangeiro lidar com esse entorno do futebol brasileiro, também possa ser aplicada aos técnicos brasileiros. E a partir do momento que os treinadores do Brasil começarem a se qualificar, a estudar, a se preocupar mais com como, e não só tem que ganhar de qualquer jeito esse jogo, senão a gente vai ser demitido, a partir do momento que eles se preocuparem mais com como, que se qualificarem para isso, eu acho que eles têm futuro. E eu acho que isso está acontecendo com alguns treinadores brasileiros que estão começando a aparecer. A partir daqui eu acho que vai precisar também que os clubes ajudem e que os clubes também entendam que o como é importante. Porque com como e saber isso que eu disse no início, né? O seu lugar naquele momento na história. Tem que saber, pô, essa temporada, se a gente ficar em 8º, tá bom. Porque na temporada passada a gente foi 14º, a gente não tem dinheiro para contratar, e por mais que a torcida queira que a gente brigue pelo G4 e se bobear pelo título, a gente tá atrás dos caras. Palmeiras, Flamengo, não sei quem mais tá por ali, porque hoje é Bragantino e Cruzeiro, que são times que em teoria deveriam estar um pouco mais embaixo. Mas você pega assim, pô, não dá para brigar com Palmeiras e Flamengo. A gente tem, hoje não dá, né? A gente tem que trabalhar para um dia chegar lá. Mas a gente só vai chegar um dia lá se a gente for dando passos, e não se a gente quiser pegar um elevador, que nem sempre vai ser possível. Então passa pelos clubes também entenderem isso e darem mais paciência e tempo para o técnico brasileiro. SS Davi G. O que acha dos estaduais serem disputados apenas por times sem divisão e durante o ano todo? Eu acho que bingo. Né? É isso daqui que devia ser. Não tem divisão, disputa o campeonato estadual o ano todo, e depois os grandes fazem uma pré-temporada contra ali os melhores daquele torneio que foi disputado durante todo o ano. Jogam mata-mata a partir de quartas de final, você pega os 4 grandes de São Paulo, você junta os times que tem divisão no futebol paulista com os que não tem, e a partir dali você faz um mata-mata a partir dos 16 avos de final, se for o caso. Em Minas, que você tem Cruzeiro, Atlético e América, dos 3 grandes, você faz umas quartas de final, junta, não sei quem mais, o Atlético que está na segunda divisão, uma coisa assim. Junta 4 times de primeira e segunda divisão com os outros e faz. Mas para que dure para os grandes, 5 jogos, oitavas, quartas, semifinal, final em 2 jogos, alguma coisa assim, dure 5 jogos para os grandes e muitos para os pequenos. É muito importante que a Matonense, São Paulo, Veranópolis, que é a Portuguesa do Rio, que o Vila Nova em Minas, que esses clubes, Operário no Paraná, Operário acho que está até em divisão, mas enfim, vocês entendem, que esses clubes, que eles possam jogar o ano inteiro e que aqueles 2.000 torcedores que eles vão o ano inteiro. Sabe, assim, o clube não pode sobreviver de jogar o Veranópolis uma vez contra o Grêmio na sua cidade, uma vez contra o Inter no Beira-Rio. Porque não é um jogo contra o Grêmio que vai salvar o Veranópolis. E ainda tem muitas vezes que, especialmente no campeonato do Rio de Janeiro, que a Portuguesa do Rio manda um jogo no Amazonas, né? Arena Manaus, que manda um jogo no Castelão para levar o Flamengo para jogar lá e ter uma renda. Pô, essa renda vai fazer o quê para a Portuguesa? Ela vai conseguir manter o calendário dela o ano inteiro? Ela vai manter os funcionários? Ela vai manter os jogadores? Não, não vai. E a única coisa que serve a Portuguesa do Rio é para divertir quem torce para a Portuguesa do Rio, que é para ir para o estádio e se divertir. Se quando tem um grande jogo você não joga naquele estádio, ela não serve para nada. Então ela tem que servir. E não tem que servir para jogar contra o Flamengo, tem que servir para jogar contra o Macaé, contra o Goitacazes, contra o Volta Redonda. Eu acho que tem que ir por aí. Nata Rebelo. Quando vai voltar o quadro das notícias da semana do Barça? Saudade desse quadro muito bom. Pois é, o negócio é que encavalou
tanto jogo final e meio de semana, nem dava para fazer, porque nos vídeos de jogos eu já falava mais ou menos das notícias que tinham, e jogador que tá voltando, e jogador que tá saindo de lesão. Então nem dava, eu meio que comecei a atualizar isso durante a temporada mesmo. Agora que para a temporada, é uma boa. Aliás, eu já vou até dar um recado para vocês aqui, né? Acabando a temporada europeia, em junho e julho e início de agosto, eu vou falar bastante da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tem muitos confrontos europeus contra brasileiros, analisar os europeus para quem torce para os brasileiros, os pós-jogos também vou fazer esses confrontos. Não de todos, mas dos que eu consegui assistir. E vai ter, por exemplo, esse quadro de notícias do Barça, deve ter algum Beckler Responde especial do Barcelona, algum Beckler Responde especial férias. Então vai ter algumas coisas mais temáticas, assim, para movimentar aqui diferente durante esse período, porque eu imagino, e eu até quero, eu nem tô fazendo isso porque todo mundo faz, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha, que é só para gerar engajamento. Quando eu quero engajamento eu peço. Mas eu, de fato, quero uma opinião de vocês. É cansativo para mim, mas eu vou continuar fazendo. Vídeo de pós-jogo de todas as partidas. São 60 jogos no ar. São 60 vídeos analisando como que o time jogou e tal, não sei o quê. Queria saber se para vocês também é. Porque a partir da próxima temporada eu quero mudar algumas coisas, criar algumas coisas novas aqui pro canal. Isso vai continuar, os vídeos pós-jogo vão continuar, porque acho que precisa, né? Assim, uma análise a cada partida e tal, é bom pra gente ver o caminho. Mas até pra mim é cansativo. Eu imagino que pra vocês também sejam, que a dinâmica do canal seja sempre igual. Então agora nas férias eu vou aproveitar pra mudar um pouco a dinâmica. Agora sem futebol e tal, eu consigo talvez me dedicar um pouco mais, porque nas últimas semanas realmente assim, o Beckler Responde tá saindo todo errado aqui, por falta de tempo. Então a intenção é me dedicar mais e analisar um pouco mais e para a próxima temporada criar coisas novas. Muita coisa vai ser mantida. Os vídeos pós-jogos do Barça vão ser mantidos, o Beckler Responde vai ser mantido e tal. Mas criar mais coisas aqui para vocês também. Eu queria saber se parece cansativo os vídeos de pós-jogo. Yasmi, que deve ser Yasmin, SFS. O seu AP fica mais perto do Camp Nou ou do estádio de Montjuic? Eu acho que fica mais ou menos igual para os dois. Eu moro do lado do Arco do Triunfo. Se vocês quiserem olhar aí no Google Maps, uma rua do lado do Arco do Triunfo, de Barcelona. Para o Estádio Olímpico de Montjuic, eu pego o metrô, na estação Arco do Triunfo, eu vou até a Praça Espanha, acho que o metrô é Espanha, e eu subo as escadas, dá uma meia hora, uns 20, 25 minutos subindo. Para o Camp Nou, é bastante provável que eu pegue uma bicicleta até a estação de metrô Verdaguer, que é subir o Passeio de São João. Em Verdaguer eu peguei a linha azul até o Camp Nou, até descer em Coy Blanc e andar ali 3 minutinhos até o Camp Nou. Tá respondido? Que curiosidade curiosa. Mas é isso. Otávio Luiz, 1994. Esse moleque tem 31 anos. É chocante. Marcelo, qual o seu maior medo na vida? Pô, quando perguntou isso eu também pensei numa resposta boa, Otávio. Não vou falar do clichê, meu medo é morrer e tal, meu medo é me arrepender do que eu não fiz. Tudo isso é verdade, mas acho que não é o meu maior medo na vida. Pô, vou ficar devendo. Acho que eu vou pensar melhor pra próxima semana. Não sei se eu tenho um super medo na vida ou não. Não sei. Vou pensar melhor. É uma reflexão que vale. Pedro Monteiro Underline. Bastoni era a contratação perfeita, capaz de se adaptar à linha de 4 e bom para a subida do Baldé. Deve custar 100 milhões de euros, um zagueiro igual o Bastoni. Alto ainda, você podia ter colocado aqui, não deve nem ter dado espaço, mas as ponderações que você fez são ótimas. Alto para jogo aéreo defensivo e ofensivo, zagueiro canhoto, boa saída de bola. Muitas vezes o Barcelona, quando está pressionando o rival, o zagueiro sobe para ser quase que um armador a mais. O Bastoni poderia fazer isso. Zagueiro para 10 ou mais anos ainda, porque é jovenzíssimo. Então, é porque o Barça não tem bala, não sei nem se ele quer sair e tal. Mas o Barcelona vai precisar de um zagueiro canhoto já, hein? Se bobear agora. Gabriel Gói 07. Inigo levantou a bandeira da independência. Conforte ao movimento por aí. Tá falando ainda das comemorações, né, da semana passada. Eu não vi se o Inigo Martínez levantou alguma bandeira da independência catalã, ou se ele puxou algum cântico sobre a independência, né? Nos jogos do Barcelona, no minuto 17 do primeiro e do segundo tempo,
tem os gritos de independência. O Inigo nem catalão ele é basco, que também é uma região que tem gente que clama por independência. E eu vi ele durante toda a comemoração com a bandeira do País Basco, né? Da região basca. Inclusive se diz País Basco. Nas línguas antigas, país não era determinadamente assim, uma nação, era uma região e tal, enfim. E tem bandeira oficial, assim como você tem bandeira oficial do estado de Minas Gerais, você tem a bandeira oficial da comunidade autônoma do País Basco. Eu vi ele com essa bandeira, eu não vi se ele pegou a bandeira da independência catalã, porque a bandeira oficial da Catalunha, já falei com vocês aqui, ela é amarela com 4 listras vermelhas, que tem a lenda que diz que durante uma batalha, eu acho que o Rafael Casanova, que era um dos generais catalães e tal, estava ferido, passou a mão no sangue, passou os 4 dedos assim no escudo, que era, né, assim, o sangue dele pela defesa da pátria ali. E que as 4 linhas vermelhas da bandeira catalã seria por conta dessa lenda. Mas o que ela de fato representa são as 4 províncias da Catalunha. Barcelona, Girona, Tarragona e Lleida, representadas. Essa é a bandeira oficial. A bandeira da independência catalã, ela é amarela, com as 4 linhas vermelhas, e tem um triângulo azul nela com uma estrela branca no meio. Essa é a bandeira da independência catalã. Então eu não sei se o Inigo Martínez levantou alguma dessas bandeiras, se ele cantou a independência, mas o que eu vi é ele com a bandeira do País Basco. E o movimento é muito forte no País Basco e na Catalunha. Deu uma enfraquecida nos últimos anos, depois do referendo na Catalunha, e que os líderes foram presos, né? Estão exilados. O ex-presidente da Catalunha está exilado até hoje e tal. Então isso fez com que todo mundo tivesse medo, os políticos, de levar o movimento à frente e precisar de um plano melhor. Porque se fizer o mesmo plano de fazer um referendo sem a Espanha aceitar, os caras vão ser presos de novo. E dá uma baixada também na bola, na expectativa da população por enquanto. Mas ainda é muito forte. Gabriel Fer Costa. Como é o seu deslocamento em Barcelona? Você costuma usar qual meio? Eu uso quase sempre bicicleta, para quase tudo. A minha academia, por exemplo, é a 25 minutos andando de casa. Em bicicleta dá 8 minutos. Eu vou de bicicleta e volto de bicicleta. Eu volto do Estádio Olímpico em Montjuic de bicicleta. Para ir não, porque eu preciso chegar decente, sem estar suado e tal. Para voltar eu desço ali as escadarias e tal, uns 15 minutos descendo. E aí eu pego uma bicicleta quando eu chego no plano. E volto mais 20 minutos até em casa. Para casa dos meus amigos, por exemplo, tem amigo que mora a 10 minutos andando na minha casa. Eu pego uma bicicleta e vou em 3 minutos. Essas bicicletas da prefeitura mesmo, a gente paga 50 euros por ano. Aqui a gente viu os caras comemorando, não sei se vocês viram, Dani Olmo, Firmin, Inigo e Eric Garcia, alguma coisa assim. Pegaram a bicicleta da prefeitura, até me surpreendeu que eles tenham o carnê deles, porque eu imaginava que esses caras pegassem. Ou se eles pegaram emprestado com alguém, enfim, depois do jogo contra o Espanhol, eles foram pro hospital ver o Ferran Torres de bicicleta. É dessa mesmo. Tem a elétrica, eu não gosto, acho que vai muito rápido. Tem muita gente que não percebe que Barcelona tem ciclofaixa, então carro que entra na ciclofaixa, pessoa que anda pela ciclofaixa, eu acho a bicicleta elétrica um perigo de atropelar a gente. Então eu pego a manual, além de tudo faz um pouquinho de exercício. É o meu principal meio de deslocamento. Léo B. M. Neto. Qual foi a melhor mudança tática que o Leonardo Jardim realizou no Cruzeiro? De desenho tático, eu acho que ir para um 4-2-3-1. Se defende num 4-4-2, né? Com o Matheus Pereira e o Caio Jorge na frente. E sair do 4-4-2 para atacar melhor. Porque eu acho que ele preencheu mais o meio e com 3 jogadores, e só com lá na frente o Caio Jorge. Isso fez com que o time tivesse mais controle no meio. Mas eu acho que a principal mudança tática não tem a ver com os números, 4-2-3-1, 4-4-2. É de postura tática, que é atacar menos rápido, embora seja um time que de transição vá muito bem, mas menos acelerado, com mais controle, mais apoios, mais toques e tal, e não tanto condução de bola correndo. Tem algumas formas de você chegar ao ataque. Ou você corre com a bola no pé, entrega ela rápido para os atacantes, ou você vai tocando. A entrada do Lucas Romero e do Lucas Silva, Lucas Romero como 5, Lucas Silva como 8, e a saída do Wallace fez com que isso melhorasse no Cruzeiro. Então acho que a bola sai melhor da defesa, e a entrada do Fagner também. Isso faz com que a bola saia melhor da defesa e ela chegue melhor aos atacantes, que tenham um processo melhor entre fazer a bola chegar até lá. Porque antes o que me parecia que o Cruzeiro estava acelerado demais, que ele queria pegar a bola na defesa e que rapidamente os atacantes, porque passou a ter atacantes melhor do que tinha antes, com Rafa Silva, Papagaio,
até com o Arthur Gomes, que eu gostava e tal. Mas assim, tinha atacantes mais discretos, né? Quando você passa a ter Caio Jorge, Gabigol, tinha o Dudu e tal, você quer logo que a bola chegue nesses caras. Só que você fazer isso ser muito acelerado, a bola não vai chegar em boas condições, não vai ter muitos apoios, eles vão ter que ir para um mano a mano contra uma defesa muito bem montada. Enfim, o time perdeu sentido. Eu acho que o Leonardo Jardim voltou a dar sentido de time para o Cruzeiro. Que a bola passe por setores, que tem um processo até ela chegar em boas condições para os caras lá da frente. Silva. Eu não sei qual é o seu nome. Silva Caina 7. Deve ser Cainan, enfim. A Leivine Júnior já avançou na Espanha ou não se falou nada? Abraço. Leivine Júnior, eu não sei se mais alguém teve essa ideia, mas é uma ideia que, se eu copiei de alguém, me desculpa, mas é o nome que eu daria se a Espanha fizesse uma lei de tipificar racismo como crime. Hoje a gente tem crimes de ódio, né? Que é racismo, xenofobia e tem mais alguma coisa. Insultos machistas, talvez. Tem esse crime de ódio. Eu acho que deveria tipificar o racismo de uma forma diferente. E a gente tem os exemplos do que fizeram com o Vinícius Júnior em vários estádios de futebol, em programas de televisão, né? O tal do... quiser fazer macaquice, né? A ser el mono, que vai fazer no Brasil e tal, isso foi lá atrás. Esse tipo de coisa eu acho que deveria ser tipificada como atitudes racistas e ter uma lei à parte sobre isso. Mas eu acho que seria legal se chamasse Vini Júnior. Porque o Vini não se cala, porque o Vini continua batendo, porque o Vini se manifesta, porque o Vini estuda o tema para falar com ele de mais propriedade e tal. Acho que o que o Vini faz, outros não fizeram. E quem sou eu para julgar por que o outro não fez, né? Talvez doa demais, talvez não queira exposição, talvez não queira a repercussão que vai ter. O Vini decidiu lutar. Então, eu acho que deveria ter uma lei Vini Júnior, mas não existe, eu acho, nenhum tipo de projeto para que se tipifique o racismo de uma forma diferente do que já é tipificado hoje nesses crimes de ódio. Mas é uma ideia, que a lei tem o nome dele, é uma ideia minha. Não sei, né? Assim, daqui a pouco essa lei passa, vai pra frente, quem sabe, tomara. Alguém também tenha e parece que eu queria que tivesse meu nome, que tivesse a minha ideia. Não, assim, eu tive essa ideia e talvez um tanto de gente tenha tido. Enfim. Rafael Pereira. Andrei Santos pode encaixar no Real ou no Barça? Poderia. O Real Madrid, até onde eu sei, essa semana uma pessoa me disse que não pensa em contratar meio-campistas. E o Barcelona já quis o Andrei Santos. Quando ele foi para o Chelsea, o Barcelona queria contratar ele para o time B, para ficar ali um ano se adaptando e depois jogar no time principal. O que o Chelsea fez foi comprar e passar o Crystal Palace ao Strasbourg. Essa temporada foi muito boa no Andrei Santos. A primeira já tinha sido razoável e essa é muito boa, inclusive com muitos números ofensivos. Eu não tenho aqui agora o número de gols, mas inclusive com números ofensivos é muito boa a temporada dele. Não assisti jogando porque o campeonato francês não passa, então o máximo que eu pude ver foi coisas de YouTube e tal, e acompanhar as estatísticas. Mas acho que é um jogador que o Chelsea deveria repescar para a próxima temporada pelo bom desempenho que ele teve. João Cássio SV. Vai estar na cobertura da final da Champions? Abraços. Da Champions feminina, né? Tô aqui em Lisboa para cobrir a Champions feminina hoje. Da Champions masculina, não. Sem a presença do Barcelona, a TNT achou melhor levar outros profissionais. Mas da feminina, cá estou. Rafael P. Fernandes. O que você acha sobre ex-jogadores, muitos despreparados, cada vez mais ganharem espaço na TV? Eu acho que a questão do ex-jogador, o que me incomoda é quando eles não se comunicam bem. Porque eu acho um desperdício. O cara que viveu 30 anos dentro do futebol, entre base e profissional e acabar a carreira, entre os 10 e os 40 anos, por exemplo, esse cara conviveu tanto com grandes técnicos, grandes jogadores, tem tantas histórias, e não só a história de contar resenha em podcast, mas eles tiveram tanta vivência do que se vê antes de um jogo, como que se estuda, como que se prepara, o adversário do outro lado, que quando você vê um ex-jogador comentando e um comentarista normal, por assim dizer, né? Não sei se um jornalista, uma pessoa que entenda de futebol comentando, e que o comentário é parecido, me incomoda. Então, não é possível que eu, que nunca entrei num vestiário profissional, diga a mesma coisa de um cara que passou 30 anos lá dentro. Esse cara tem que estar
200 quilômetros na minha frente, de entendimento, de experiência e tal. Muitas vezes os ex-jogadores, eu acho que eles não sabem passar, muitas vezes, mas outras não. Não sabem passar isso à frente, não sabem absorver o que eles aprenderam e explicar em palavras, ou muitas vezes eles querem meio que copiar o estilo dos comentaristas que já existem. A gente fala mais ou menos as mesmas coisas, que muitas vezes são clichês que estão por aí. Então, alguns ex-jogadores que comentam eu acho excelentes. Tem um na Espanha que chama Álvaro Benito, eu acho ele excelente. Termos fáceis, explica o movimento, por que, que um zagueiro não pode fazer o que fez, por que, que o atacante deveria ter feito diferente. Pô, o cara tava lá dentro, ele sabe. Teve um lance na final da Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid no segundo tempo estava pressionando muito o Barcelona e tal, e que eu acho que o Vini vai para uma jogada muito rápida e o Inigo Martínez dá um bote no Vini assim, numa arrancada, um carrinho, tira a bola para a lateral e acaba ali a jogada. E ele fala, o Inigo errou, porque ele dá esse bote, se ele não acerta, e é muito difícil de acertar, o Vini ia para dentro do gol. Ele deveria ter ido recuando, para ganhar tempo dos seus companheiros voltarem. Então, até quando o zagueiro faz um cortezaço, você fala, por conceito, ele errou. O conceito não deve ser esse. Não é assim que se defende uma jogada. Outra coisa que pode dar certo. Mas é uma roleta, é uma loteria. Eu acho isso muito interessante, porque a nossa sensação é falar, pô, o zagueiro foi bem pra caramba, olha lá que corte. O cara fala, não, o conceito de defesa não pode ser esse. O papel do zagueiro nessa situação é tirar a velocidade do ataque até que o time esteja mais recomposto, que ele tenha mais coberturas, e aí sim ele possa dar um bote. Eu acho que às vezes o papel do ex-jogador deveria ser esse, sabe? Explicar o conceito da ação, por que se faz, por que não se faz, por que uma jogada às vezes parece tão simples. Ele fala, pô, olha como esse cara teve que girar rápido, pensar rápido, não tinha muito espaço para armar o chute e conseguiu. Isso eu vejo pouco. E eu gosto muito de ver para aprender. Como eu não pude estar lá dentro, como eu não pude viver um vestiário, como eu não tive essa experiência, eu gosto muito de alguém que chegue e que me mostre, porque aí eu aprendo mais futebol. Então, nenhum problema com os ex-jogadores. Me incomoda, às vezes, eles não acrescentarem mais que um jornalista na transmissão, porque eu acho um desperdício. Rafael P. Fernandes. Acabei de responder a sua pergunta. João da Lazuana. Fala, MB. É comum usarem camisa de time aí no dia a dia para sair ou é mais coisa de BR? Abraços. Não é comum. Tem uma moda agora, né, das camisas retrô e tal, que eu vejo que muita gente está usando as camisas de antigamente, especialmente dos anos 90 e tal, para sair, mas eu não vejo tanto por Barcelona. Essa temporada, como o Barça foi muito bem, até se vê alguma camisa mais na rua, normalmente é turista que acabou de comprar e que quer usar, mas camisa de futebol, em via de regra, em muitos lugares da Europa, que eu já estive, é um uniforme de ir no jogo. Então, se você vai no estádio, você pega a sua camisa do time e vai no jogo. Ou você vai ver num bar, você coloca a camisa para ver o jogo. No dia a dia, uma segunda-feira normal, você vai num bar com seus amigos, é muito pouco provável. Quem vai no bar numa segunda-feira é um privilegiado, mas quem faz isso é muito pouco provável que vá escolher uma camisa branca, uma camisa preta, uma camisa cinza ou a camisa do seu time. É muito pouco provável que escolher a camisa do seu time para ir para um bar. Quanto mais para um date, um restaurante. Outro dia eu estava num restaurante e entrou um cara com uma camisa do Atlético de Madrid. Eu achei curiosíssimo. Falei, caramba, eu não lembro de ninguém desse restaurante. Não lembro como ninguém estava vestido. Nem eu. Mas eu lembro que um cara entrou com a camisa do Atlético de Madrid. Acabei de lembrar como é que eu estava vestido. Não estava de camisa de time, mas o cara estava com a camisa do Atlético de Madrid. E eu achei muito curioso. Que, caramba, quanto tempo que eu não vi uma pessoa numa situação social, né? Assim, uma situação apaisana, com uma camisa de time de futebol. Então, apesar da moda que está voltando e tal, não é normal ainda de se ver, não. Lucas Raspante 010. Acabei de ver, depois ele falou, não, fala meu nome e tal, não sei o quê. Então acabou. Lucas, um abraço pra você. Fica bem aí, tá tudo certo. E desculpa por ter lido seu nome, mas eu errei. Meu povo, 54 minutos de Beckler Responde nesse sábado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos do canal. Vai vir coisa diferente daqui a pouco aqui no canal. Ainda não sei a partir de quando. É bastante provável que essa semana agora eu faça alguma coisa de Xabi Alonso no Real Madrid. Já tem um Fred Beckler explicam sobre isso também. Eu vou pegar algumas coisas táticas, porque essa semana eu conversei com uma pessoa muito próxima do Real Madrid, achei interessante a conversa.
Inclusive essa informação que a gente tem, né, de que o Real Madrid não pensa em contratar meio-campistas, pelo menos por enquanto, apesar da saída do Modric. Também vou fazer vídeo sobre a final da Liga dos Campeões, Inter, Paris Saint-Germain, uma comparação entre os times, análise disso. Enfim, vai ter mais coisas por aí. E depois, a partir de junho, de algum momento que eu estiver mais descansado, porque eu estou clamando por férias, preciso muito descansar a cabeça, vai ter mais coisa aqui no canal. Então, chegou até aqui, acho que é porque você gostou, se inscreve no canal, deixa um comentário bem legal aqui sobre os temas que eu falei no vídeo e dá um like também, que não custa nada pra vocês. Bom final de semana, meu povo. Um beijo, hein? Tchau, tchau. Vai aproveitar.